Se você sente que cria conteúdo, posta, mas parece que ninguém vê, ninguém engaja, ou se você sente que precisa vender, mas tem medo de parecer chato, forçado, esse episódio é pra você. Nosso convidado de hoje é um verdadeiro mestre em viralizar conteúdo. Só no Instagram ele já ultrapassa quase 4 milhões de seguidores, com reels que passam dos 80 milhões de views. No YouTube são mais de 67 milhões de visualizações. Ele é teólogo, filósofo, psicanalista e estrategista de conteúdo. Ele transforma temas complexos em conteúdos que simplesmente não dá para parar de assistir. Nesse papo você vai entender como criar conteúdo que vicia e não só isso. Como transformar esses conteúdos em audiência, autoridade e vendas. Às vezes você tem pessoas que são maravilhosas no conteúdo, mas elas não dão as ênfases certas que aumenta a absorção do conteúdo pela audiência. E o que acontece? Retenção cai. Dominar a comunicação e oratória, cara, eu acho que é uma das ferramentas mais assimétricas para você alcançar milhões. Se você juntar a domínio de oratória com o propósito de legado, que é aquilo que você acredita que verdadeiramente vai mudar a vida da sua audiência, você consegue inflamar. E esse estado de explosão e de inflamação, na minha visão, é o que faz a pessoa entender e ao mesmo tempo ela te vê como autoridade dentro daquelas temáticas que você aborda. Se você conseguir achar uma dor que todo mundo passou, mas ninguém ainda conseguiu explicar daquele jeito, potencial viral altíssimo. Eu sou o Lucas Codeler, Hotmart Cast começa agora. Grande Lucas, um prazer estar com você aqui, a gente sempre se encontra nos eventos, né? Exatamente, é um prazer estar aqui. Finalmente consegui ter um acesso a um material VIP seu. Mas assim, até explicando pra galera, né? E antes de a gente começar, daqui a pouquinho tem uma surpresinha pra vocês, mas a gente tá em grupos de Mastermind comum. Exato. Já vi palestra sua mais de uma vez sobre como você constrói audiência, sobre como, inclusive, eu não vou nem dizer que foi explosiva, porque se fosse explosiva teria parado de crescer, né? Exato. Mas você conseguiu crescer o seu alcance na internet de uma maneira muito exponencial. Sim. É muito acelerado. Então, uma equação de longo prazo, né? Exatamente. Então, cara, primeiramente, obrigado por ter vindo aqui para abrir um pouco desse jogo com a gente, que normalmente você só abre isso em ambientes muito controlados. Sim, sim. E falando em abrir jogo e isso ser um presente, a gente sabe que você tem um presente pro melhor comentário que ficar aqui no YouTube. Sim, eu vou presentear com a plataforma Segredos dos Relacionamentos, que é o meu best-seller, principal produto, numa assinatura anual, que tem um valor aí de R$350 mais ou menos. Quem tiver o melhor comentário vai ganhar essa assinatura anual. Exatamente. E olha só, isso aqui é para você parar de ter problema com seus relacionamentos e inclusive ver como é construído um grande produto best-seller. Falando em ver como é construído, sim, eu sei que você é um cara que analisa muito padrões, que você estuda muito os padrões. Do seu ponto de vista, existe alguma fórmula, algum princípio assim universal para fazer um conteúdo que vai chegar em muita gente, para uma verdade sua alcançar o máximo de gente? Primeira coisa é, o especialista ele tem que ter um domínio de comunicação e de oratória. Que basicamente é você saber dar certas ênfases, certas pausas, certas entonações. E ele precisa explicar conceitos complicados de maneira simples. Eu acho que essas duas coisas são muito importantes, que tem a ver com comunicação e didática. Você pegar conceitos difíceis e explicar de maneira simples, e você saber dar a ênfase correta em certos momentos de pausa, com comunicação verbal, com comunicação corporal também e facial, porque é exatamente isso que é a engenharia da construção do hook. Do gancho. E, cara, viralização é hook. Você precisa dominar essa arte de fazer hook. Às vezes você tem pessoas que são maravilhosas no conteúdo, mas elas não dão as ênfases certas que aumenta a absorção do conteúdo pela audiência. E o que acontece? Retenção cai. Cara, mas tá falando uma grande verdade, tá falando uma coisa que pode mudar a vida da pessoa. Tudo bem, mas você não prendeu a atenção dela, Não teve técnica nenhuma, né? Não teve técnica, ela não absorve e aquilo, ela não ativa aquilo como uma verdade que vai mudar a vida dela. Então tem muito especialista que é bom, mas não sabe comunicar aquilo para a pessoa que está do outro lado entender que aquilo é bom para ela. E isso é comunicação e oratória. Sim. Até quando eu estou explicando aqui, observa os padrões de pausa, de ritmo, de ênfase, que virou natural. Assim, como eu sou da área também, né? Você combina o seu movimento com a sua fala, com a respiração. Exatamente. E esse tipo de coisa, gente, não precisa nascer com isso. É treinável, né? Inclusive, nessa última palestra que eu assisti lá no encontro do Mastermásio, do Victor, você comenta muito sobre
acho que são 11 características. 8 características. São 8 características do expert de milhões. Do expert de milhões. Exato. E, assim, e uma delas é muito, tipo assim, dessa parte do carisma como um todo, né? Mas de ser uma pessoa que tem uma comunicação magnética. Precisa, cara. Precisa ter um domínio, precisa ser intencional. Eu acho que assim, eu tinha uma comunicação muito boa por causa da minha história, a maneira como eu fui criado, mas eu sou um cara introspectivo. Eu sempre fui meio que um nerd. Só que lá, na minha adolescência, por ter sido rejeitado, de certa maneira, eu desenvolvi uma vontade de pertencer e pertencer bem aos grupos que eu fazia parte. E não só isso, como tentar ganhar a liderança. E para isso eu precisei desenvolver a ferramenta da comunicação e da oratória. Acabei indo pra música depois, isso me fez perder medo de palco, de me expressar, acostumar com a minha voz, a ouvir minha voz. Tem muita gente que ouve a sua voz gravada e fala assim, meu Deus, que coisa horrível, eu nunca mais vou falar. Cara, você tem que acostumar com isso. Dominar a comunicação e oratória, cara, eu acho que é uma das ferramentas mais assimétricas para você alcançar milhões. Nunca teve alguém que falava com multidões que não tinha um domínio muito acima da média de oratória e comunicação. Cara, e isso é engraçado. Eu vou falar uma coisa que vai parecer muito escrota aqui. A gente foi num evento recente em Harvard. Então, chique, né? Chique. E muitos palestrantes lá, ex-presidente, ministro, atleta, Daiane dos Santos, Flávia Saraiva. E na hora que você para pensar, nenhum deles ali tá palestrando despreparado. Não. Tem uma cadência na voz, tem uma pausa. Tava escutando um podcast recente do Cortella. E o Rafinha Bastos pergunta pra ele. Perguntaram aqui se sua voz é realmente essa, se o sotaque é esse. Ele fala, não é. Só que como comunicador, como alguém que tem que falar com as massas, eu precisei aprender a repetir, dar o tom certo e falar de uma maneira que a pessoa memorize. Então, assim, não é só você, mas você consegue trazer isso também de um jeito que a massa consome muito fácil, cara. E outra coisa, eu acho que não é só a comunicação, é a habilidade também. Se você quer, obviamente, se transformar uma coisa é ser comunicador. O apresentador de televisão, ele é um ótimo comunicador, mas ele não necessariamente coloca a alma dele naquilo que ele está comunicando. Ele tem altíssimo domínio de comunicação, de oratória, de cadência, de pausa, de entonação, mas ele não necessariamente acredita fielmente naquele. Ele pode estar vendendo lá a câmera TechPix, que seja, e aquilo é o trabalho dele, o job do dia, é o radialista. O que eu tô falando aqui, quando a gente fala de um especialista em infoproduto, em marketing digital, se você juntar a domínio de oratória com o propósito de legado, que é aquilo que você acredita que verdadeiramente vai mudar a vida da sua audiência, e você consegue inflamar. E esse estado de explosão e de inflamação, na minha visão, é o que faz a pessoa entender e, ao mesmo tempo, ela te vê como autoridade dentro daquelas temáticas que você aborda. Então, precisa ter esse lado também desse inflamar de alma, desse propósito, desse legado, porque senão você vira só um comunicador. Um grande radialista, um grande comunicador de televisão. É só mais um, né? Mas tem muitos outros, entendeu? Agora, se você tem uma lista de temas que você é um especialista e aquilo toca a sua alma e você quer que a pessoa que está do lado de lá entenda isso, aí a gente tem uma coisa diferente. E dá para testar muitos tons de voz, né? Porque, por exemplo, você acabou de trazer aí já alguns elementos. Você falou, você tem que falar com fogo, com energia da parada aqui. Exato. Cara, e aí dominar a comunicação. O que mais você acha que constrói um conteúdo viciante? A energia do comunicador. É extremamente importante. Então, assim, para eu inflamar, cara, eu tenho que estar bem. Isso é uma coisa que quase ninguém fala. Eu tô trazendo pro marketing digital isso também. O pessoal começou a falar um pouco de saúde, de banho gelado, de gelo e tudo mais. Mas não é só isso. Eu sou também diretor de neurociência da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Eu sou apaixonado por medicina e saúde. E tem muita coisa na medicina que mapeia o que é um indivíduo de alta vitalidade. Então a gestão da vitalidade do comunicador também é extremamente importante. Que nos mercados tradicionais você já via isso como uma blindagem do artista. Quando o cara vai subir no palco, cara, ninguém enche o saco dele, tem gente paparicando o cara aqui, mas é porque precisa blindar a energia vital daquela pessoa que vai performar, porque senão ela não pega fogo. Se ela subir com o tanque pela metade, ela não tem aquilo para extravasar, para virar um vulcão. E aí no marketing digital as pessoas elas estão começando a ver isso, mas de uma certa maneira, uma maneira lenta, que cara, o especialista, ele tem que ter um ambiente de blindagem artística. Porque no momento que ele tem que performar, ele tem que performar. Tem momentos críticos ali. Pô, o cara tá fazendo, sei lá, o CPL 1, 2, 3, uma masterclass que seja. Se tem um cara buzinando e fala assim, seu filho aqui tá precisando da sua ajuda, né? Cara, a internet tá caindo. O mano perguntou se vai aceitar Pix. Exato. A perda de performance do especialista, que é crítica naquele momento, é absurda. Então precisa ter, o estrategista, principalmente, blindar
o especialista no momento artístico para que a performance seja máxima. Então é quase, cara, é meio paparicar mesmo o especialista naquele momento. Cara, o expert, ele é um artista. É um artista. Na hora que você tá na frente da câmera ali, é uma performance, é um show, né? Exato. É tipo, aí tem que ser tipo o Michael Phelps nas Olimpíadas lá, o fone de ouvido. Tem que estar blindado, cara. Ele não pode nem resolver, tipo, pegar água ou café, tem que estar ali na frente dele para que ele não pense nisso. Quanto menos atrito tem na experiência do especialista, o que eu vejo na minha experiência e na experiência dos outros especialistas que eu gerencio como estrategista, é que a performance sobe absurdo. Porque a pessoa tá despreocupada. Eu vejo isso muito na prática. Tipo assim, o Wendel, por exemplo. Cara, o Wendel, ele pré-palco, ele fica isolado. E antes do palco, ele ainda faz um ritual ali, ele dá uns pulos, ele dá uns gritos, ele entra Pra subir... na persona. Exato. Ele é aquilo. Sim. Só que ele carrega... Ele ativa. E é massa, né? Que, pô, como que a gente consegue pensar nisso em casa, né, cara? Às vezes tentar gravar num ambiente focado naquilo. Blindado, com as âncoras simbólicas, o cenário todo pronto para aquilo, com a sua vestimenta correta. Então, cara, eu posso estar fazendo um CPL, um lançamento no meu escritório. Cara, eu não vou de blazer com bermuda. Eu me visto inteiro, eu tomo banho, eu passo perfume, como se eu tivesse vindo aqui no Hotmart Cast, entendeu? Uhum. Ah, mas eu tô no escritório da minha casa. Não importa, a mentalidade, ela vai refletir aquilo que eu tô acreditando naquele momento. Se eu sento pra fazer o CPL de blazer e de bermuda, tá metade da minha personalidade tá pensando que tá em casa, descansando. Eu não vou performar como se eu tivesse me preparado 100% para aquilo. Então, até no começo a gente fazia lançamentos e, cara, eu tava na minha casa fazendo lançamento, meu sócio estava na casa deles remoto. A gente falou, cara, essa energia não tá legal, vamos se juntar todo mundo, fazer o evento. Tem um comprometimento comunitário para isso também, de preferência em um local onde a gente está lá, que tem toda a ambiência para isso, porque a ambiência mexe na mentalidade. Uhum. Então isso é uma outra coisa também que precisa ser visto como estrategista, que é, cara, eu tô construindo um ambiente, a ambiência necessária para ter performance como eu quero ter? Porque durante um tempo você até segura, meio que no amador, ali no seu escritório, na câmera sem produção, mas depois de uma certa escala, cara, tem que ficar profissional o negócio. Tem que ficar profissional. E aí você tem que comprar as brigas de que é mais complexidade operacional, são mais pessoas prestando atenção em mais coisas, mas o resultado vem proporcional à atenção que a gente dá. É começar a se preocupar com as pequenas coisinhas, né? Tipo assim, são várias pequenas coisinhas que vão construindo um ambiente que vai te ajudar a produzir um conteúdo Exato, cara. matador. E a gente já comentou, né? Você é uma pessoa que viraliza bastante. E você falou do negócio de gancho, depois eu vou entrar nisso. Teve um dia que eu vi um Reel seus 3 vezes. Como assim? Porque assim, ele terminava e começava com a mesma palavra. Tá. E aí eu falei, olha só que pilantra. Que malandro, pilantra não. Mas você viraliza muito, tem muito de estratégia bastante clara ali, e de um posicionamento que você realmente defende, mas que nem sempre vai ser polêmico. Não. E era essa a minha dúvida. Para viralizar, você tem ali uma matemática de coisas polêmicas ou não? Você fala, cara, eu não preciso de polêmica, eu só vou seguir uma linha de raciocínio aqui. Cara, a gente raramente entra em qualquer coisa polêmica. Por exemplo, recentemente a gente postou uma análise psicológica da dinâmica relacional do que aconteceu aí com o casamento da Virgínia e com o Zé Felipe. E a gente fez essa postagem porque é uma coisa que tá todo mundo falando e as pessoas pedem. Qual que é a análise psicológica? Por que isso acontece? Quando o Kaká se separou da ex-esposa dele lá também, por que isso acontece? Por que isso é mais um anseio da pessoa entender o porquê que aquele fenômeno social está acontecendo, e a gente posiciona e dá o conhecimento. Mas não é um posicionamento opinativo. Então, é sempre educacional. Só que tem alguns assuntos, cara, que são polêmicos por si só. Por ser tão delicados, né? São polêmicos por si só. Então, eu gosto muito do formato longo de podcast porque eu posso discorrer com riqueza sobre vários assuntos. Aí a questão é, eu não preciso moldar o especialista para pensar em temática polêmica. Eu vou falar de qualquer coisa sem filtro. Depois a minha equipe de mineração que se vira. Porque o que eu quero é o máximo de pureza artística possível. Porque se o especialista é bom, você não precisa dar parâmetros de criação de hook, de criação de história. Ele é bom. Se ele é bom, faz ele brilhar. Se você fez ele brilhar, depois você tem o trabalho de ir lá e dissecar e fazer a mineração para tirar o que é a pepita de ouro do que ele falou.
Mas eu não quero chegar no meu especialista que já é bom, que já é profundo, que já tem um domínio absurdo das áreas dele. E falar, não, agora, pra gente fazer o lançamento desse infoproduto, desse evento, dessa imersão, você tem que fazer conteúdo desse jeito. Você fala, cara, mas não é assim que eu faço. Então o estrategista, ele tem que pensar também assim, cara, a matéria-prima bruta que eu tenho é essa. Eu construo o negócio em volta dessa matéria-prima que eu tenho. Eu não mudo a matéria-prima. Senão, cara, a pessoa vai ficar insatisfeita e não vai ter o fogo que você falou, não vai ter energia, né? Não, eu crio um personagem. Aí esse personagem é muito mais fraco do que o meu especialista no modo autêntico dele. Então, assim, por exemplo, eu sou dono da minha agência também, tenho os meus sócios, cara, eu não deixo ninguém meter o B dele no que eu vou falar. Eu falo o que eu quiser. E eles sabem já que esse é o melhor modelo de negócio. Os meus outros especialistas também. Eu nunca digo pra eles o que eles têm que falar. Eles falam o que eles quiserem. Arquem com as consequências depois. Então, mas todos eles têm vigor moral pra saber. Cara, dominam o assunto. Tem uma clareza sobre o assunto, cara, fala sem filtro. E depois, talvez uma questão, às vezes, de organizar alguma sequência, mas como é tudo gravado. Exato. Assim... É mais uma questão pedagógica. E eu, próprio especialista, olha e fala, isso aqui tá coerente pra pessoa aprender? Se ele falar, tá, toca o barco e continua com o conteúdo dessa maneira. Então, eu acho que é mais autenticidade, Clayton, do que estrutura. A equipe analítica pode ter. A gente tem lá a planilha de topo de funil, análise de todos os hooks, análise de todas as histórias, análise de todas as CTAs. A equipe tem. Mas isso não afeta em nada o que eu faço quando eu vou gerar o conteúdo. Tá? Mas a gente tem lá. C1, topo de funil, todos os hooks. Qual que é a retenção desse hook? Quão viral foi nas primeira hora, primeira 10 horas, primeira 24 horas? Essa história, como que desenvolveu? Como que desenvolveu essa oferta desse CTA? Tem tudo isso. E é bom que, assim... Isso você depois começa a puxar pro seu estilo, né? Que agora você já sabe que tal tipo de hook, de gancho ali funciona bem. Exato. E como já é uma coisa natural, vai virando jargão, vai Exato. virando um mantra praticamente, né? É porque o Garanhão, depois eu vou ver de novo e falo assim, legal, isso aqui viralizou. E aí eu até consigo entender a lógica por trás psicológica, porque que viralizou. Porque esse assunto estava muito em alta, ou porque é um assunto que é muito contrassensual. Então, mas assim, nenhum hook dura para sempre. Tá? Porque, por exemplo... O meu Garanhão maior é o que tem 88 milhões de views, que é aquele que eu falo do homem porteiro, que o cara que fica no bom dia, boa tarde, boa noite e tá preso no dia da marmota. Foi esse hook que eu falei assim, sabe aquele cara que só te dá bom dia, boa tarde, boa noite, nunca toma uma iniciativa e você parece que você tá preso naquele filme do dia da marmota, que é o dia que fica repetindo, né? O feitiço do tempo. Sim. Cara, esse hook pegou num contrassenso e ainda pegou com cultura popular. Foi uma junção de coisas que eu falei totalmente espontâneo que o negócio explodiu. Então, hoje, se eu fizer a mesma equação, ela não vai funcionar tanto. É porque ela foi inédita. Mas eu tenho que entender os elementos ali, que é o contrassensual, algum elemento da cultura pop, alguma coisa que é extremamente autêntica em mim, que eu tô falando com um vigor e uma vitalidade... que eu falo, cara, isso aqui tá errado. E as pessoas vão e falam assim, nossa, eu já entrei em contato com um cara que era um boy porteiro. Cara, metade dos comentários eram as meninas falando assim, nossa, boy porteiro, boy porteiro, boy porteiro. Porque é o cara que fica falando bom dia, boa tarde, boa noite, ela acha o cara interessante, mas ele nunca toma uma iniciativa pra falar com ela. E elas estavam puta, comentando no negócio e o negócio compartilhando com todo mundo. Tipo, olha o que o Lucas falou nesse vídeo. E aí as meninas, nossa, aconteceu comigo. Porque gera identificação com facilidade. De certa forma, você tá buscando sempre, nem buscando, né? Tipo assim, olhando pra uma dor comum que todo mundo que é seu público já passou alguma vez. Exato. E às vezes, se você conseguir achar uma dor que todo mundo passou, mas ninguém ainda conseguiu explicar daquele jeito, potencial viral altíssimo. Cara, sensacional. E é engraçado você comentar isso, porque assim, a gente já gravou mais de 150 episódios de podcast, né? E a gente percebe quando a pessoa ela vem muito preocupada em falar algo de maneira estrutural. Sim. E quando ela vem muito solta. E quando ela vem muito solta, é notável como a percepção da audiência fica melhor. E normalmente é isso. Normalmente a pessoa ela já vai falar coisas que a gente quer ouvir, só que a gente não falou que a gente quer ouvir, mas ela conhece tão bem a audiência que vai... fluindo, e é o que você falou, se deixa gravar, cara, dá pra extrair ouro depois. Exato. Não sei você, eu tenho uma sensação de que muitas vezes, não só para quem tá gravando criativo para venda ou para vender produto que seja,
Mas que a turma tenta deixar tudo muito pasteurizado, muito robótico, muito parecido. Então, assim, na verdade, tem que buscar isso que você falou, né? Buscar, cara, a coisa que eu defendo com muito vigor, o que minha audiência tem de problema. Isso. Cuidar da minha comunicação, cuidar ali da minha, não necessariamente estética, né? Mas do que faz eu ser quem eu sou. É a sua autenticidade. É que é muito difícil traduzir isso depois de ter visto aquela palestra sua. Mas isso já são pontos sensacionais, porque assim, não é sobre, tipo, arquétipo, né, cara? Necessariamente. Arquétipo é um elemento. É um elemento. Mas o que gera retenção de tela, de vida, o que faz uma pessoa parar pra ouvir o que o outro tá falando, é uma fala viva e autêntica. Quando você vê uma pessoa falando com vigor e com convicção algo... Alegria, raiva, emoção. É autêntico e ela tá viva. É notável que ela tá viva. Aquilo na hora gera retenção. Então a retenção de tela que todo mundo tenta achar... Cara, é autenticidade com vitalidade. Porque o que as pessoas querem e buscam numa jornada humana, da natureza humana, é vida e verdade. A gente vai aqui, cara, na metafísica da filosofia. Vida e verdade são dois universais que todo mundo busca. Então, quando você vê alguém com vitalidade falando de algo que é uma verdade pra ela, cara, alta probabilidade de ressonância. E não importa qual a verdade. Não né? importa. Desde que seja uma verdade pra ela. É, porque ela tá vendo alguém falando do campo de batalha dela. E aí fala assim, cara, não faz sentido com o meu campo de batalha, mas, pô, me abriu uma visão de uma coisa que eu acho que eu nem veria se eu não tivesse ouvido ele falar. E você fala, nossa, que interessante, cara. Esse caminho de vida que ele fez, as pérolas de sabedoria que ele colheu, eu não tinha acesso a isso e agora foi valioso porque eu tive acesso. E se a gente for ver, cara, as coisas que geram grande felicidade na nossa vida, e a felicidade não é a busca final na vida humana, na filosofia. Mas o que gera felicidade é um rompimento das expectativas para algo superior do esperado. Felicidade aparece sempre que as minhas expectativas são rompidas. Então eu tive uma disrupção, uma surpresa. E o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Felicidade. Quando você tem, cara, você pode ser... Isso acontece como se fosse uma maldição das pessoas ricas, né? O cara tá faturando lá 7 dias, a gente tá acompanhando isso. O negócio caiu pra 500 mil reais o mês, o cara, pô, cara, que crise, apocalipse. E ainda tá no top 0,001% das pessoas. Por causa do rompimento da expectativa pro negativo. Aí, se você pega um cara que fatura 7 dígitos por mês e o cara vai pra 2 milhões por mês, legal, foi bom, foi dentro das minhas expectativas. É difícil você romper as expectativas muito pra cima de quando o seu jogo já tá ficando cada vez mais sofisticado. E aí, o que você faz? É altamente provável que esse jogo comece a não me gerar tanta felicidade, não faz a minha alma pegar fogo, eu preciso iniciar um novo jogo onde eu sou iniciante. Eu preciso voltar pra estaca zero. Porque aqui a probabilidade de romper as expectativas pro mais é muito alta. Por exemplo, a gente tá jogando um jogo do digital há 4 anos já. E isso aí, faturar mais 1 milhão por mês é animal. Só que não vai gerar uma expectativa de um preenchimento de alma. Mas quando eu vou lá no jiu-jitsu e eu ganho mais 1 grau na faixa branca, você fica, cara, sou sensacional, sou um guerreiro, entendeu? É muito louco que aí você começa a olhar no jiu-jitsu coisa que você fala, cara, isso aqui eu consigo aplicar em outra parte da vida, né? Que vai valer pra qualquer hobby. Quando você escolhe as suas áreas de atuação com transversalidade, o que é transversalidade? Elas se comunicam. Elas têm uma comunicabilidade entre áreas, onde aquilo que eu aprendo no jiu-jitsu eu aplico nos negócios. Aquilo que eu tenho na filosofia eu aplico no jiu-jitsu. Ou outras áreas, na família. Todas as áreas da vida que se sustentam, elas são sinérgicas e transversais. Só que você tem que estar com a cabeça fresca para fazer essas conexões improváveis. Então volta na questão de você estar bem. Tem que estar bem. Você tem que estar com a vitalidade alta. Porque pegar um aprendizado de uma área e aplicar em outra, você tem que estar muito presente. De você falar, nossa, cara, isso aqui que minha filha fez tem um processo psicológico nos bastidores por trás que eu posso aplicar na minha estratégia de produto desse mês. Aí você fala, nossa, cara, que conexão improvável. Mas faz total sentido. Cara, eu vi um cara fazendo isso na prática. Surreal. Como que foi? Sim, teve toda uma história do filho dele que teve um incidente em casa. E ele tava falando que ele tava passando por uma sequência de projetos muito ruins, assim. E foi ao mesmo tempo, e ele falou que ele tava levando o filho dele pro hospital e não sei o quê, e o filho dele falou, não, papai, sopra que passa.
Sopra. A sopra que passa. A sopra que passa. E aí, tipo assim... Muito bom. Aí ele falou, caramba, bicho, passou um mês, eu tava olhando lá pros números da empresa, eu falei, porra, tipo assim, deixa eu dar uma ajeitada aqui que passa. Vou soprar aqui. Tipo assim, vou dar uma soprada. Tipo assim, é esse lance da metáfora, né, cara? Tipo assim, de você trazer um ponto pro outro. Isso. Então, assim, eu particularmente, eu sou muito crítico e autocrítico também do lance da gente ficar muito preso na atividade principal por muito tempo. É massa olhar pra uma coisa paralela e trazer isso pra vida do conteúdo, né? Essa é que eu tava falando pra você nos bastidores, horizontalização. Uma estratégia de horizontalização. Significa que o quê? O que é que tem comunicação indireta com o que eu faço hoje, mas agrega muito valor? Né? Cara, lá atrás, vamos voltar. O McDonald's vendia hambúrguer. Falou, cara, vamos vender hambúrguer. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um hambúrguer com 3 hambúrgueres, aí um hambúrguer gourmet, um hambúrguer com molho tal, não sei o que. Aí chegou um gênio e chegou e falou assim, cara, por que a gente não vende batatinha frita? Pô, mas batatinha frita não tem nada a ver com hambúrguer. Mas eu acho que se a gente comer, eu comi outro dia em casa, eu fiz lá porque minha esposa fez, batatinha frita combina com hambúrguer. E aí se inventou um negócio muito louco que é hambúrguer com fritas. E virou a commodity absurda que gera bilhões de dólares todo ano, que todo mundo gosta de comer hambúrguer com fritas. Mas teve um gênio lá atrás que fez essa conexão transversal e falou assim, ó, esse negócio de batata, que é um alimento barato, que a gente pode fritar, combina com hambúrguer. Não precisa ser só um hambúrguer, pode ser um hambúrguer com batata. Essas conexões improváveis, depois que a gente vê, elas ficam óbvias. Mas antes, ninguém percebe. Há pouquíssimo tempo atrás, cara... A galera do jiu-jitsu era o pit boy, era a galera que queria look, brigar na rua, que não queria ter uma vida séria. Hoje em dia é empresário só fazendo jiu-jitsu. Os senseis todos que eu faço assim, cara, é uma enxurrada de gente do mercado corporativo, de donos de empresa, cara muito rico, e o cara vai lá no tatame pra suar, pra ser amassado, pra sofrer todo dia, e aquilo faz o cara ficar feliz. Vai entender, né? E, cara, pro cara que tá fazendo aquilo, que tem um outro caminho de vida, o cara que teve sucesso profissional, o jiu-jitsu e voltar a ser faixa branca é um alívio espiritual. Porque onde ele tá, ele é a referência de resolução de problema. No jiu-jitsu, ele tem que resolver sobreviver. E ele fala, cara, isso aqui é um alívio, porque eu só preciso focar no problema que tá imediato em mim aqui agora. O cara tentando me enforcar. Eu tenho que me livrar disso agora. E isso traz uma simplicidade muito grande que às vezes a vida da pessoa que tem muito sucesso não tem mais já há muito tempo. Essa é a comunicação. Agora tá óbvio, tá todo mundo falando, não, o jiu-jitsu melhora os negócios, é melhor pra sua filosofia, pra ética e tudo mais. Mas antes dessa conexão acontecer, ninguém via. Uhum. Aí depois ela fica óbvia. Será que você acha que isso vale pra qualquer atividade que a pessoa fizer fora do... Sem dúvida, sem dúvida. É aquele negócio da É a inteligência... cerâmica, o jiu-jitsu, da inteligência fluida. Eu acho que tem atividades que são menos comunicáveis, menos transversais, e outras são mais transversais. Principalmente, aquelas que têm aspectos mais subjetivos e espirituais, elas são mais transversais. Então, por que o jiu-jitsu é muito comunicável? Por que não virou boxe? Porque o boxe não tem um elemento tão filosófico, muito menos espiritual. É um esporte... De alta performance, muito efetivo. Muita energia, mas não existe necessariamente um sistema de valores filosóficos por trás sustentando esse esporte. No jiu-jitsu tem. Você tem o código do Bushido, que é o código do samurai. Então, quando você vai nas academias mais raiz, tem um código de ética para você lutar jiu-jitsu. E tem uma hierarquia que é muito bem respeitada. Óbvio que tem corrupções, mas o pessoal busca respeitar esse código de ética. E é esse código de ética que conversa com o código de ética de negócios. Uhum. Não é necessariamente a arte marcial. A arte marcial é uma manifestação do código de ética. Mas é como que você toma decisões sobre pressão, como que você se adequa rapidamente a pressões diferentes, como que você sobrevive a um inimigo que está querendo te matar e o tempo todo é dinâmico. Porque você resolver um problema na lousa, estático, é uma coisa. Outra coisa é você resolver um problema que muda o tempo inteiro e tá tentando te derrubar. Então é diferente isso. Uhum. É um problema que muda, é um problema mutante. Então o jiu-jitsu tem essa capacidade. Tem muitas outras coisas que conectam. Estudo de espiritualidade, de filosofia, né, mindset bilionário. Então tem muitas coisas que são transversais. Aprender a ganhar dinheiro também. Sim. Quando você aprende a ganhar dinheiro, parece que várias outras áreas da sua vida se abrem. Porque você entendeu o que é a equação de geração de valor. Então, cara, legal. Primeira coisa que tem na equação da geração de dinheiro é gerar reputação. Que é o que a gente tá falando. Como que eu me coloco na frente de uma câmera e gero dinheiro? Primeiro você tem que gerar valor pro lado de lá e você ser visto como uma autoridade. Primeira moeda de troca que você ganha é reputação. Depois é que vem a moeda cambial, que é o dinheiro.
Mas primeiro você tem que gerar reputação. Cara, isso é intercambiável entre várias áreas. É transversal. É divertido escutar você falando isso. Eu tava lembrando aqui, você falando, eu lembrei. Uma coisa que melhorou muito o meu conteúdo de palco, né, por conta das palestras, foi andar de bike. Olá, qual foi a conexão? Eu gosto muito de um formato que é prova de longa distância. Legal. Que você não precisa ser muito rápido, você só precisa ter resistência e consistência. E na prova de longa distância, o real desafio não é a quilometragem, porque a quilometragem assusta. É a quantidade de subida. Legal. Então, você não se prepara necessariamente, eu vou rodar 200, 300 quilômetros. Tá. É tipo assim, no quilômetro 160 tem uma subida de grau X. Tá. Você se prepara para ela. Então, eu preciso chegar no quilômetro 160 com energia de tal forma no corpo, bem alimentado, com força nas pernas e tal. Animal. Então, eu controlo minha disposição nesse momento e levo pra esse. Eu falei, cara, dá pra montar uma apresentação sobre ritmo de crescimento focada nisso. Porque é o momento mais difícil. Peguei a conexão total. Que o momento mais explosivo do negócio dá vontade de você acelerar pra caramba. Sim. Só que se você acelerar muito, você vai morrer na próxima. Você queima no próximo lançamento, que seja, né? Beleza, fica parecendo texto de LinkedIn, falando assim, mas é mais profundo que isso. Sim. Cara, faz total sentido, porque você tá numa maratona no projeto digital. E você tá lá com aquele desgaste do dia a dia, rodar seus perpétuos, planejamento dos seus lançamentos. Aí você vai precisar fazer um sprint, que é a subida. E você tem que estar bem para entregar mais energia do que você entrega no plano. Porque no plano você já tá acostumado. Aquilo aí você faz 200 km. Mas e quando chega a subida? Quando chega a subida, você tem que fazer um engajamento vital maior. Então, cara, peguei tua conexão total. E, cara, pra quem tá escutando a gente, se a galera estiver realmente ligada, você deu uma aula de comunicação aqui. Porque comunicação é sobre encontrar formas diferentes de falar a mesma coisa todo dia, né, cara? Exatamente isso. E você não pode perder o tesão na 100ª explicação que você fez. Você tem que explicar como se fosse a primeira. Porque isso é uma característica do mestre da sabedoria. Quem acha que verdadeiramente é um mestre dentro da sua arte, você tem que entender que o que qualifica você como um mestre é que você pode estar ouvindo a mesma coisa pela 1000ª vez. E quem ensina algo, cara, já ensinei isso 1000 vezes. Só que você ensina na 1000ª vez como se fosse a primeira. Com a mesma vida, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo. Se você estivesse iniciando o processo sem desgaste nenhum. O mestre, ele é capaz de fazer o básico num nível de perfeição cada vez maior. E esse nível de perfeição é dinâmico. Você consegue subir o nível de perfeição cada vez mais. Então, quem ainda não consegue ou se desgasta porque está ensinando a mesma coisa, não acha maneiras diferentes de ensinar a mesma coisa, é porque ainda não alcançou esse nível de maestria. Olha que doideira. Faz sentido? Faz pra caramba. Legal. Agora, trazendo para um outro lado, porque a gente tá perguntando muito do que faz algo ser muito bom. Sim. Do que constrói uma comunicação de alto impacto, magnética, viciante. Do seu ponto de vista, o que torna uma comunicação broxante, um conteúdo broxante, uma coisa que você olha e fala, putz, isso aqui não dá, cara. A gente pode até pegar coisas técnicas. Se você vai pro monotom, você começa a falar tudo no mesmo tom e não muda a entonação, e você mantém as frases e começa a encher linguiça. Você pode ser mais impactante possível. Você pode falar o que você quiser, mas ninguém vai querer ouvir. Perdeu a retenção no vídeo agora. Calma, galera, a gente vai mudar, não vou falar monotom. Primeiro erro grande é não modular a tua voz como comunicador. Então, cara, se você não quer modular a sua voz e não quer comunicar com outros seres humanos, precisam de vida, você tem que ir para um laboratório, você tem que trabalhar sozinho e ninguém vai ver sua cara. Você vai ver um rato de laboratório. E pode ser que você tenha muito sucesso com isso. Mas aí a área de frente de câmera, de rede social, de comunicação com outros seres humanos não é pra você. Se você se permitir sair da vaidade, de compartilhar um pouquinho mais o seu entusiasmo de vida, por que você faz o que você faz? Pô, convence o outro cara lá que o que você faz é legal. O cara não faz ainda. E aí você começa a comunicar isso com vida, com significado, com autenticidade. Não tem personagem. É o ser humano, verdadeiramente falando, que tem, igual Nassim Taleb fala, skin in the game. O cara tem risco por investimento, ele tá ali, é o rabo dele que tá na reta. O outro começa a ver que fala, cara, esse cara é autoridade no que ele tá falando, porque ele tá jogando o jogo real, com risco de prejuízo. Então, peraí, deixa eu prestar atenção, porque talvez tenha uma coisa de valor pra ouvir. Quando você ouve alguém falando de algo que ela faz, sempre tem valor em ouvir. E dá a sensação de que a pessoa que tá falando, ela não tem nada a ganhar ou perder com aquilo. Não. Cara, ela tá falando porque ela quer. Exato. Assim, você vai falando, eu vou conectando até com muita gente que a gente conhece, que é isso, cara. A gente pega ali, ó, a Luciana Seabra falando de investimento, o Fábio Ricota falando de AI, de negócios. Tipo assim, cara, a pessoa
compra. E ela tá naquilo todo dia. Ela vive aquilo todo dia. A autoridade, pra mim, vem da pessoa que vive aquilo. Não é o diploma. A pessoa pode até ter o diploma, tenho vários. Mas a questão não é o diploma. Porque você dizer, eu fiz um certo curso e a instituição tal me diplomou porque disse que agora eu sou graduado nisso, nisso e naquilo. Isso não tem a menor importância. Se você for fazer um processo de serviço público e você for trabalhar para o governo onde titulação conta, beleza. Mas o mercado, ele quer a autoridade de quem vive aquilo na prática. E isso tem a ver com a autenticidade. Com você tá disposto, quando você vai num podcast, cara, eu nunca me preparo. Eu mal e mal sei do tema. Tipo, a gente falou do tema agora antes de entrar nos bastidores. Nos meus podcasts, que foi onde eu consegui o Reel de 88 milhões, eu fiquei sabendo do tema, tipo, na hora que eu sentei na cadeira. Anotado para próxima. Porque isso é um processo que eu montei com a minha equipe para que eu performe melhor. Então a minha equipe sabe, não fala nada pro Lucas e diz qual é o tema para ele na hora que sentar na mesa. Beleza. Porque é exatamente o que acontece comigo quando eu vou de convidado. Você já é autoridade naquilo, né? Não tem nada, eu não tenho que me preparar. Se eu me preparar, eu pioro. Entendeu? Se eu preparar a minha apresentação, a minha performance é pior. Então, quanto menos eu sei, mais eu preciso ativar a inteligência fluida mesmo no negócio e eu tenho que sentir o que eu tô falando. Porque senão sai baboseira. E aí, óbvio, com experiência, com treino e tudo mais, nem flerto mais com falar algo que não é o que eu vivo. Ou uma teoria. Eu vou sempre falar daquilo que eu estou vivendo. E trazendo as referências. Eu tenho lido muito Nassim Taleb e na hora já sai o exemplo do Nassim Taleb. Entendeu? Porque é uma coisa que tá viva pra mim agora. Então, isso é um outro ponto também que eu vejo do especialista que é importante. Outro aspecto. Você manter o conhecimento em você vivo. O especialista, ele tem que ter fome de conhecer o desconhecido. Então, o tempo todo ele tá buscando... Cara, eu tenho no meu agente do GPT uma lista que eu falei que é ensinamentos assimétricos. E ele me fez uma lista pro ano inteiro de um livro por semana que eu tenho que ler, com calma, porque eu leio muito rápido as coisas, às vezes em velocidade 2, 2.5, ouvindo no audiolivro, para que eu absorva. Só de conhecimentos assimétricos que vão preencher lacunas profissionais ou de personalidade que dentro da análise que eu fiz no meu agente vai agregar valor para mim. Caraca. E aí um dos livros que ele me passou lá foi o Skin in the Game do Nassim Taleb. E eu já terminei nas últimas semanas. Já comecei outro, já comecei a estudar também. Então, conforme você vai estudando essas referências todas, e eu gosto muito do GPT porque é lógico, principalmente se você treinar ele, você consegue preencher hoje lacunas educacionais, cara, com uma velocidade que é bizarra. E com um investimento mínimo. Eu paguei, cara, $10 um livro. Um audiolivro. E aí mais 20 do chat GPT e beleza. Tipo, exato. Assim, você tá ali, $30 no mês, você adquire um conhecimento que absurdo. Absurdo. Porque as pessoas elas querem a fórmula pronta, mas não adianta você fazer a fórmula. Tem muita gente que veio no marketing digital e pega a fórmula de lançamento. A fórmula de venda todo santo dia. E, cara, eu admiro todos esses caras. Bem pra caramba. São todos os caras que são referência e funciona. Mas se você não fizer o protocolo e entender por trás a lógica do porquê que o cara tá comprando, a fórmula por si só vai chegar uma hora que ela esgota. Porque você não entendeu o que precisa para oxigenar ela. Que precisa de um expert vivo, que precisa de um nicho que tem uma alta dor, que tem que ser um nicho. Outra coisa que eu falei na palestra lá que você viu também. Quando você vai propor uma solução para o seu nicho, quanto mais divergência técnica existir no seu nicho, melhor. Porque se o seu nicho for homogêneo, por exemplo, hoje todo mundo quer emagrecer, o que faz? Toma Monjaro. Isso é uma treta pro mercado de emagrecimento. Porque quase que não tem divergência. Tá todo mundo esperando agora a versão 3.0, depois o 4.0. Tá todo mundo concentrado numa solução. E aí ninguém diverge. Porque todo mundo vai emagrecer, vai tomar Monjaro. Agora, se a gente vem pra sua área da psicanálise, cara, do comportamento humano, as soluções são infinitas e a treta é infinita. Quanto maior a treta, melhor o mercado. Porque olha aí. E essa é uma outra coisa que eu falo, que isso aqui é de pura estratégia, tá? Na hora que você vai posicionar um expert seu através de estratégia, você tem que olhar, cara, as soluções disponíveis nesse mercado são extremamente divergentes e pulverizadas? Se for, maravilhoso, porque você tem um altíssimo potencial com todos esses ingredientes de pegar um market share violento. Agora, se o mercado é muito homogêneo, é o mercado de extração de petróleo. Cara, o caminho para extração de petróleo é quase que único.
Você vai ter que ter um capital gigantesco de bilhões de dólares para você montar a sua primeira plataforma. Aí você vai ter que entrar no mercado onde o preço é controlado, pra você vender o barril de petróleo. Não tem espaço para inovação na estação de petróleo, porque já existe há 100 anos. Sim. Mas os mercados que têm alta divergência de soluções, esses mercados são maravilhosos. Que é exatamente daí, quando entra um grande player, ele começa a unificar. Quando começou a unificar, o mercado começa a entrar em decadência. E aquele player, ou os players principais, eles dominam aquele mercado. Não tem espaço para novos entrantes. E hoje, no mercado digital, como a gente está tendo uma massificação da disponibilidade de conhecimento, cara, tem infinitos mercados de conhecimento extremamente pulverizados. Cara, é bizarro. Tem vezes que a gente senta para gravar aqui com alguém e você descobre uma nova linha de atuação que você fala, cara, como assim? Tipo assim, tem um mercado tão grande nisso. A gente entrevistou aqui a Rafaela Chagas, que ela faz o GC, né? User Generated Content. Explodiu minha cabeça. Assim, eu tô na comunicação faz 18 anos. Tipo assim, eu nunca ouvi isso. Você fala, cara, é surreal, assim. Você até sabe que existe, mas você não... O Ladeira, quando ele começou a trazer o Venda Todo Santo Dia pro mercado também, né? Que ele veio batendo cara. em outras coisas que eram crenças comuns. Exato. Cara, e é muito louco, assim... Às vezes parece óbvio, e a galera fala, mas óbvio precisa ser dito, mas também não é tão óbvio assim. Às vezes é óbvio só pra mim. E na maioria das vezes, isso é o melhor, porque daí o negócio tem um potencial de crescimento gigantesco, né? Nos últimos tempos, vai mudando o que a galera fala de ferramenta, né? Cara, eu descobri o poder do webinário perpétuo. Tem gente que tá fazendo isso há 10 anos, a galera nos Estados Unidos... do México e da Colômbia. Ganhando dinheiro a rodo, Russell, Alex Hormozzi, o cara fala, webinário perpétuo. Cara, eu já ouço isso há anos. A gente, cara, deixa eu estudar esse negócio direito ano passado. Cara, virou nossa principal fonte de receita na empresa. Ficar rodando webinário perpétuo é a coisa mais maravilhosa que existe. Só que eu sei também que todas as ferramentas têm um ciclo. A gente pegou, eu acho, que a crista da onda antes dela chegar no máximo. A maior parte das pessoas hoje não faz webinário perpétuo. O mercado não está massificado o webinário perpétuo, mas a gente já está buscando também outras ferramentas. O pessoal tem falado muito de lançamento pago também. Então você tem muitas ferramentas novas que você pega que geram o ineditismo, dá surpresa para a audiência. Então, junto com o expert, que é surpreendente, que é carismático, que é impactante, que sabe comunicar soluções do seu nicho de maneira diferente e nova, a maneira de você veicular como ferramenta também, webinário perpétuo, lançamento pago, eventos de imersão high ticket, tudo isso traz um ineditismo que deixa a audiência meio... Nossa, parece que eu tô no show do YouTube, entendeu? E é exatamente isso que faz gerar aquela emoção, o fervor. Ela começa a sentir um pouco o que o expert sente, e aí ela fala, acho que eu consigo. E ela compra. Que é o processo de persuasão do convencimento através da emoção. E assim, e vem todos os elementos combinando, né? Pô, o jeito de fazer conteúdo é autêntico e é diferente. O formato de venda já quebra o padrão que a audiência está se acostumando. Exato. A maneira de fazer a oferta, o que você vai oferecer. Porque você está gerando mini explosões emocionais a cada conteúdo. Aí a pessoa vê lá um conteúdo de consciência onde também, cara, ela... pega um reel seu, vê um vídeo no YouTube mais longo, fala assim, cara, isso aqui em 15 minutos ele me fez uma aula de pós ou de mestrado, sensacional. Aí depois você começa a mostrar os depoimentos de todo mundo que já acreditou em você e gosta. Você acabou de fazer um funil de conteúdo consciente. Aí o cara vai no webinário perpétuo e você faz a mesma cadência. Onde ele entende o problema, ele entende a solução, ele vê todo mundo que acreditou, e tá todo mundo ali com prova social falando, nossa, entrei, não sei o quê, consegui resultado assim, assim, assado. O cara fala assim, cara, só eu que não tô conseguindo resultado? Então, só que tem uma hora que algumas ferramentas começam a ficar saturadas. E aí você precisa mudar. Só que você já tem que estar pensando nas próximas que você vai usar antes da galera estar usando. Então, à frente do conteúdo, que é isso que a gente se diferenciou muito nesses anos, é essa autenticidade de gerar a surpresa do ineditismo. Você quebra a expectativa pro bom da sua audiência. Aí ele gera uma felicidade. Fala, nossa, cara, esse Reels meio que mudou minha vida. Deixa eu salvar aqui, deixa eu compartilhar com a minha mãe, deixa eu compartilhar com meu marido. Vou ver mais? Ativa o sininho. Vou entrar lá toda terça e toda quinta para ver os podcasts. A pessoa começa a investir mais hora. Para mim, quando a pessoa começou a ver podcast meu, eu já fiz uma venda. Porque eu vendi alocação de tempo. Cara, vender alocação de tempo é a venda mais difícil.
Você fazer a pessoa parar horas da vida dela pra ouvir. E tem gente que entra lá e fala assim, cara, nessa última semana eu vi 10 podcasts. Eu falo, cara, 10? A pessoa investiu 30 horas. Ela, cara, quase ouviu mais podcast do que trabalhou. Se ela trabalha 40, 44 horas, ela viu 30 horas de podcast. Cara, por que você não comprou ainda? Não, mas o que eu posso comprar? Aí você descobre às vezes falhas técnicas que você tem porque você não fez oferta. Como o Damasio fala sempre. Por que você não vendeu? Porque você não ofertou. Tem alguma oferta que você está fazendo? Não. Aí o cara vê o podcast lá, não sabe o que tem que comprar, fala, vi 30 horas de podcast do Lucas essa semana que vem vou ver mais 30. É assim, o adulto, ele precisa de voz de comando também, né? Não é à toa que a gente coloca call to action nas coisas. Porque a pessoa não lembra de fazer. Não, e a decisão é emocional, a gente sabe disso. A compra é emocional. Por que a galera faz evento de imersão? Aí faz, todo mundo sabe. Pitch racional no primeiro dia. Aí não vende. Tem 2, 3 gato pingado que foram na imersão porque queriam comprar o high ticket. Aí esse cara compra no pitch racional. Só que quando ele faz o pitch emocional no dia seguinte, com toda aquela preparação, e faz o cara acreditar, cara, tem amigo meu que o cara chega e fala conversão de 50%. Você fala, cara, surreal. Por quê? Porque ele sentiu agora, ele não só entendeu, ele sentiu que aquela solução é para ele também. Então a ideia de você fazer uma conversão é você fazer a pessoa que está do outro lado ali sentir que o que você tá falando não é só a sua realidade, é a realidade dela também. Na hora que ela fez isso, cara, ela fala, onde eu assino? Aí a venda acontece natural. E é o que eu gosto também, que é aquele que eu chamo de soft sell. Soft sell é aquilo que você pode até errar na copy. Só que o cara fala assim, cara, eu não entendi direito essa oferta que o Lucas tá fazendo aí, mas cara, é o Lucas, então eu assino. Qual é o botão? Me fala onde tá o botão, onde que eu assino, que eu vou fazer. Porque aí a gente se excede tanto na autoridade, na sinceridade, no processo transformacional, na coerência da solução do nicho, que a pessoa fala assim, eu nem entendi direito qual é o produto, mas cara, vou comprar. Pode me inscrever. Depois. Depois a gente vê. Porque se você precisa fazer uma construção maquiavélica de copy, de acesso, de mensagem de API no WhatsApp pra pessoa comprar, é que ela não tá madura ainda pra comprar, ela não entendeu ainda a solução. A sua verdade não é a verdade dela ainda. Então tem um processo ainda de conscientização maior. Ou é uma falha do expert, ou é uma falha da comunicação do expert, ou é uma falha da dor não tá aguda ainda o suficiente, ou é o mecanismo todo que não tá em nível equiparado do que a proposta que você tá fazendo dentro do seu nicho. Então você tem que fazer essa análise como um todo, e quanto mais próximo você chegar, na minha visão, do soft sell, mais poderoso é o negócio que você tá construindo. Porque se você precisa de, cara, muita argumentação, forçar, pra mim, e eu respeito quem faz isso, mas pra mim começa a chegar próximo de uma linha ética que eu não quero cruzar. Uhum. Chega um ponto, às vezes eu falo assim, cara, se você acha que não é pra você, não compra. Não compra. Se essa verdade não é pra você, não compra. Talvez não seja. E beleza. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tipo, toca a tua vida, entendeu? Eu já expliquei tudo, eu compartilhei qual é a minha verdade. Se você não sentiu ressoar dentro de você isso, não compra. Então a galera dos estrategistas fala assim, cara, você é louco, não fala, não compra, pelo amor de Deus. Eu falo, vou falar, porque esse cara é o cara que vai dar problema depois. Eu não quero esse cara que vai dar problema, eu quero o cara que vai se comprometer, que vai depois subir minha escada, que vai comprar os outros produtos, que sobe meu LTV. Eu não quero maquiar não quero a qualquer custo a minha equação do negócio. Ah, mas eu converto na porta 30% das pessoas que entram aqui em contato comigo. Tá, mas quantas ficam? Quantas viram detratores? Porque você não vê o quanto você está diluindo sua marca também. A construção de marca, para mim, é extremamente importante. Reputação. Antes de eu vir pro digital, cara, eu tinha uma carreira de 10 anos como consultor, que eu vivi de reputação. Eu não vou desconstruir a minha reputação como consultor, como professor, com 2, 3, 4, 5 anos no digital. Então a ideia não é eu sou um vendedor de curso, eu sou um cara que é professor, que é consultor e que ensina o que eu já ensinava no offline no digital. E várias vezes eu falei para empresas, para amigos, cara, se você não sente que essa consultoria é para você, não compra. Melhor. E tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Lucas, imagino eu que tenha ainda pessoas que nos acompanham e que não te conhecem, não te conheciam até 30 minutos atrás. Legal. E que agora queiram ver mais do que você publica na internet com toda essa energia, vitalidade, autenticidade também. Sim. Qual é os arrobas ou o arroba onde as pessoas podem te encontrar? Cara, meu arroba principal é o scudeler.lucas no Instagram. Você vai entrar lá, tem milhões de pessoas, tem conteúdo todo dia, muito conteúdo. Posto de 5 a 8 conteúdos por dia. É coisa. Muito stories, tem muita coisa legal, muito carrossel também. E conteúdo também diário no Lucas Scudeler, no YouTube.
Tem shorts todo dia, tem vídeo longo 2, 3 vezes por semana. Tem as aulas também, toda quinta-feira tem aula longa lá. Então, essa é outra coisa, eu sou professor. Então, cara, eu falo assim, cara, quando eu abro a câmera, eu não vou fazer pitch. Eu vou fazer uma aula. Se encaixa o pitch dentro da aula, maravilhoso. Ele vai encaixar como soft sell. Mas eu não abro câmera para fazer pitch de venda. E é exatamente isso que gera a retenção, que faz as pessoas quererem me seguir. Porque elas falam assim, legal, o Lucas tem uma escola, ele é um professor, ele tem vários infoprodutos, ele tem mentorias e tudo mais, mas ele é um cara que ele dá conteúdo. E o conteúdo gratuito é transformacional. Eu não seguro a mão no conteúdo gratuito. A diferença é que são pílulas. Você mudar sua vida com pílulas é difícil. Demora mais. Demora muito mais. Então é aquela troca do tempo pelo impacto que a pessoa quer. Pô, eu cheguei num ponto que eu quero mudar rápido. Cara, você quer mudar rápido, então começa a consumir conteúdo longo e entra para ter supervisão dentro dos cursos. Não, eu tô de boa, a vida não tá tão difícil assim, eu vou continuar consumindo pílula. Continua consumindo pílula que vai melhorar a sua vida também. Tudo certo. Tá tudo certo. Lucas, valeu demais por ter vindo. Cara, é sempre um prazer escutar você falando de tudo que você faz. Eu já vi palestras suas várias vezes, a gente já se encontrou em eventos de Mastermind diversas vezes também. E igual você falou de explicar uma coisa 1000 vezes e como se fosse a primeira vez, bicho, eu já escutei você falando sobre conteúdo inúmeras vezes e ainda assim hoje eu saí daqui tão surpreso quanto nas outras. Que legal, então, obrigado legal. pelo seu tempo. E para você que nos acompanhou aqui, tem o Hotmartcast 2 vezes por semana no YouTube, em todas as plataformas de áudio, de podcast também. Escute, recomende, comente e volte aqui no próximo episódio.